Olha aí na página 73. O primeiro concílio, como é chamado? Que local que foi? E o segundo foi aonde? Constantinopla. E depois vem Éfeso, Calcedônia, Constantinopla e Niceia. E então, aí que no segundo concílio, chamado concílio do quê? Constantinopla. Na época já era outro imperador, já não era mais. Agora, dorme com esse barulho. Esse imperador, que era dessa época aqui, que era o Constantino, o Constantino, dessa época aqui, o Constantino, ele, na verdade, ele era ariano. Não acredito mesmo. Era ariano. E antes de morrer, ele foi batizado só antes de morrer, e foi batizado por um cristão ariano. Mas por quê? Porque Constantino apoiar os cristãos de vez era ir contra a política de Roma. Porque é isso que vinha arrastando de lá para cá. Alguns séculos, algum tempo. A heresia foi tomando conta e ele, na verdade, por causa de política e mudar a ideia de uma hora para outra, não ia dar certo para ele. Então, ele na verdade, apesar dele não se envolver politicamente, não falar, não, vocês terão que ser arianos, vocês terão que ser... Não. Ele se batizou. Você vai ver muitas coisas decepcionantes na história. Calma, amor, isso é só o começo. Isso ainda você não... Quando a gente pegar Martinho Lutero, a gente fala, nossa, Martinho Lutero, que homem de Deus. Daqui a pouco a gente vai encontrar os defeitos que Martinho Lutero também tinha. Tá? E eram muitos. Você pega grandes homens da igreja, como você pega, por exemplo, tem algumas coisas que vocês vão se assustar. Né? Vocês vão se assustar. A gente pega lá os grandes nomes que existiam naquela época. Eu não vou falar o nome dele aqui, vou deixar para falar lá na frente, mas um deles escreveu grandes editos, escreveu a história da igreja, escreveu muitas coisas que nós seguimos hoje, com um copo de vinho do lado e fumando um charuto. Que era pervertido também. Que era... Né? Então a gente vai, calma que a gente vai devagarinho, a gente vai falando aqui, tá? Para os irmãos não desviar, sair correndo aqui e falar que eu estou ensinando heresia. É a história, eu estou falando da história da igreja aqui, tá? Bom, vamos lá. Aí aconteceu, chegaram os pais capadócios, tá? E veio muitos grandes homens como, na página 74, qual o nome deles aí? Página 74, os pais capadócios. Quem que eram esses pais capadócios aí? Eram os 3 teólogos que colaboraram para a questão do quê? Para desenvolver essa teologia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo até aí não era comentado. Olha, está na Bíblia. Tá ou não está? Olha, Jesus falou do Espírito Santo. João falou do Espírito Santo. Lucas falou do Espírito Santo. Marcos falou do Espírito Santo. E Paulo falou do Espírito Santo. Pedro falou do Espírito Santo. Mas e o Espírito Santo? Aí vieram esses pais chamados teólogos capadócios, tá? Que colaboraram com a atenção. Qual o nome deles aí? Basílio de Cesareia. Qual que é o outro? E o Gregório de Nissa, tá? Vamos lá. Esse, aí vai na página 75, ó, os pais pós-nicenos do Ocidente. E aí a gente vai encontrar outros nomes, como Jerônimo. Quem foi Jerônimo? Jerônimo foi que traduziu a Bíblia para o latim. Não tinha os romanos, não tinha Bíblia em latim. Jerônimo traduz agora então a Bíblia para o... Traduzir uma Bíblia para o latim, isso era uma loucura, isso era uma doideira. Bíblia em latim, agora Jerônimo vai traduzir a Bíblia para o latim, tá? Vamos lá, aí vem quem também, outro grande nome da história na página 76, Agostinho. Quem já ouviu falar de Agostinho? Um grande monge, né? Agostinho. E eles foram desenvolvendo essa doutrina. Aí vem o monasticismo, vamos aqui dar uma enxugada. Bom, com Teodósio então, irmãos, com Teodósio, ele convoca um novo concílio, um novo imperador no lugar de quem? No lugar de quem? Constantino. Vem agora o novo imperador, o nome dele era? Teodósio.
ele convoca um novo concílio para poder colocar fim também nessa divisão que havia, do segundo concílio, chamado Concílio de Constantinopla. Segundo concílio da história universal, católico, que reunia todos os bispos, tá? Foi totalmente definido então que, pelos católicos, que os arianos estavam errados, né? Que os arianos estavam errados e que o cristianismo, olha que o mais importante que aconteceu com Teodósio, um marco da história. Teodósio, a igreja, os cristãos até aquele tempo ali, eles eram toleráveis. Eles só eram, agora nós estamos tolerando, deixa eles fazer, não, deixa, quem quiser ser cristão pode ser. Agora com Teodósio, Wesley, com Teodósio, a igreja, os cristãos passam a ser a religião oficial do império. Era oficial. Eles podiam registrar, podiam construir templo, podiam ter membros, podiam ter CNPJ. Era a religião. Teodósio faz do cristianismo, esse cristianismo que foi perseguido, que foram mortos, que foram queimados, agora se torna a religião do império. Mas por quê? Pergunta, por quê? Porque você acha que isso aí também foi por acaso? Roma já não tinha mais força. Roma estava perdendo. E a igreja crescendo. Os cristãos, eles tinham força, eles tinham status, eles eram aclamados, eles eram respeitados. E Roma estava se diminuindo. Não é porque os cristãos faziam tudo para Deus de graça e naquela época eles souberam isso, ele puxou para lá dentro? Também. Ué, politicamente, o político, né? Sim, também está. É outro braço. Mas eles, exatamente. E aí o que acontece? Eu não posso com ele, junte-se a ele. Olha, poder com eles eu não posso mais. Nós não somos mais aquela Roma. E eles estão crescendo. E eles ajudam os pobres, né? Fazia tudo de graça. Opa, agora vocês são a religião oficial do império. Tá? Teodósio, então, e ele, como que ele chama esse edito? Chama-se Edito de Tessalônica. Né? Tessalônica. Ele declara, então, a religião oficial. Mas, como eu disse, não faz porque ele é um cristão fervoroso, não, irmão, eu sou crente aqui, sou fiel a Deus. Não. Ele faz por desespero político, porque o Império Romano estava muito fragmentado. E nessa época aí surgem grandes nomes. Vê se você conhece algum deles. Ó, Augustinho de Hipônica, nós falamos aqui, né? Citamos agora há pouco. Nastácio de Alexandria, também Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e tantos outros que surgiram, né? E com isso também surgiu agora a religião oficial, não é a religião oficial? Então aí vai surgir o primeiro Papa. Leão. Qual é o nome dele? Leão. Leão I, né? Primeiro Papa, porque a igreja tinha força. A igreja agora, ela estava se envolvendo politicamente também. A igreja agora se misturou com a política. E daí para frente, quando a gente pensa, está tudo bem, não está? Tá tudo ruim. Mas a igreja se misturou. Como se mistura? E lá na frente a gente vai ver depois o que acontece com a igreja, porque ela toma o poder político. Já ouviu falar da Inquisição? Dá um problema, rapaz. Mas nós vamos ver então o que a igreja fez com o poder que foi dado a ela. Tá? Mas também, irmãos, pensa que estava tudo bem para a igreja? Ah, tá tudo bem. Tá. Vem a Idade Média, o declínio da igreja romana, como nós vamos falando, e com isso também, certo? As outras religiões começam a aparecer. Vai na página aí 81. Volta um pouquinho na página 72. Volta um pouquinho na página 72.
Então, eu falei aqui o que ficou definido pelo Concílio de Constantinopla. Tá? Tá, isso é o que ficou, eu estou falando aqui história, ok? História. Estou falando aqui como é a história, como está na história. O Concílio de Constantinopla decidiu o quê? Com relação a Jesus, que todo mundo, lembra que nós falamos que não tinha ainda? Alguém pode falar assim, esse negócio de trindade só apareceu depois, não existia. Não é que não existia nenhum credo. Não existia nenhum creio, né? Nada que pudesse falar, eu creio assim, nem podia existir um credo, né? Na verdade, depois do surgimento da igreja, surgiu um credo, certo? Surgiu o cânon sagrado e surgiu também o apostolado, né? Apostolado não, apostolocidade. Surgiu a apostolocidade também da igreja, ok? Eles puderam se estruturar. Então, no credo, quando descemos assim, o credo foi passando, hoje mudou muito, né? Foi passando por mudanças. Quando surgiu a igreja católica, tá? Quando surge, e aqui no Papa não era a igreja católica ainda não, tá? Católica Apostólica Romana, não era. A igreja católica apostólica romana vai surgir lá na frente, ok? Vamos lá. E hoje a igreja católica apostólica romana usa esse credo, mano, do jeito dele, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? É o credo apostólico. Isso, é o credo apostólico. Primeiro, na verdade. Exatamente, é o credo apostólico que nós estamos trabalhando. Bom, o que foi decidido desse credo de Constantinopla, ok? Isso eu estou contando história, irmãos, estou falando história, tá? Que existe um só Deus. É isso que esse credo definiu. Existe um só Deus, não existe três deuses. Existe um só Deus. Tá? Em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que eles definiram. Não existe três deuses para ele. Existe um só Deus. Tanto é que nós já estudamos em uma aula aqui, a gente fala a posição do unicismo, a gente apresenta a Trindade. Nós apresentamos uma aula o pós-milenismo e o pré-milenismo. Nós apresentamos o como creem a doutrina da predestinação e da eleição. Então, aí você vai tirar a sua conclusão, tá? Pastor, eu tenho o meu ponto de vista. Mas, por exemplo, nós apresentamos na aula de teologia, nós temos que apresentar os dois pontos. Quando a gente fala aqui de Jeú, que mandou matar a filha dele, tá? E diz que aquilo que sair da porta oferecer sacrifício, há aqueles que acreditam que ele matou a própria filha. O calvinismo acredita isso. Agora, o arianismo, arminianismo crê que não, que ela foi jogar a virgindade durante 3 meses e ficou no templo servindo ao Senhor e não pôde se casar mais. A gente apresenta os dois lados. Nós estamos apresentando aqui o que foi decidido no credo de Nicéia. Então, o que foi decidido é o seguinte: Deus não é uma pessoa. Quando você vê a palavra Deus na Bíblia, não se refere a uma pessoa, tá? Tem muita gente que fala assim, olha como a gente erra. Quando diz lá Isaías, abre a Bíblia aí, quem tem uma Bíblia aí? Isaías capítulo 6, versículo, onde diz assim, 6, 7, 8, por ali, diz assim, e disse o Senhor, né, ou Deus, né, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Envia-me a mim. Como diz aí o texto? 6:1? 6:8, eu acho. 6:5. Leia. Então disse eu, ai de mim. Não, onde fala assim, 6:8, leia. Depois disso, pode ler. Pode ler. Vamos lá.
Depois disso, Ah, ouvi a voz do Senhor. ouvi a voz de quem? Do Senhor. Do Senhor. Dizendo o quê? Que dizia: A quem enviarei? E E quem há de ir por nós? quem há de ir por nós? Quem está falando aí? Jesus. Jesus Deus. ou Pai? Deus Pai. Eu acho que é o pai. Pai, né? Pai, claro. Pai. Pai ou Jesus? Pai. Quem falou em Quem é Deus? que por nós? Foi Jesus? Foi Jesus. Ou foi o Pai? E agora está dividido aí. O pai falou: quem enviaremos? Quem enviaremos? Pai que disse? O filho respondeu: envia-me a mim. Envia-me a mim. Aí, Primeira pessoa também. Jesus não pode ser, porque Jesus não pode ser, porque ele disse envia. Aí, mas na verdade quem falou envia-me a mim é Isaías. Calma lá. Ó, só quem disse envia-me a mim foi Isaías. Mas, e se eu disser para vocês que não é nem o Pai e nem o Filho? Dá sua Bíblia aqui. Dá a Bíblia aqui, Leandro. Sabe que a gente erra muito? A sua Bíblia tem concordância? Tem concordância, não tem? Ó, sabe que a gente erra muito? Capítulo 6, agora eu vou ensinar vocês a usar concordância. Quem tem a Bíblia com concordância aí? Hã? Minha velha. Ó, Isaías 6:8. Embaixo, é. Vai lá na concordância de Isaías 6:8. Achou a concordância aí? Depois disso. Não tem Atos dos Apóstolos aí, Isaías 6:8? Hã? Eu não tenho. Quem tem uma Bíblia com concordância aí? Não tem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver se a sua tem. Isaías 6, versículo 8. Aí diz que é para ver Jeremias. Atos 28, 26. Tem algum aí que tem Atos 28, 26? Segura aqui, Leandro. Abre lá. Abre em Atos 28, 26. Tem aqui, ó. Atos 28, 26. Tem, não tem? Tem, claro que tem. Tem. Ô louco, minha Bíblia é boa, pai. Achou? Dizendo, vai a este povo e diz. Ah, pega aí. Vamos voltar lá, Isaías. Isaías diz assim, ó. Isaías 6:8. Depois deixa aí aberto em Atos. Ó. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ó o versículo 9. Então dizia ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato entendeis, e vezes de verdade percebeis. Ok? Atos 28, 20. Ó. 28, 26. 25. Atos 28, 25. Quem achou? Todo mundo achou? Vamos ver o que diz aí. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo essa palavra: bem falou o Espírito Santo. Quem foi que falou? Olha só. Aos nossos pais pelo profeta, Isaías. dizendo: vai e diz a quem? Não é a mesma palavra que está aqui? Olha o que diz aqui Isaías 6:9. Olha Isaías 6:9. Vai e diz a este povo. Olha o que diz Isaías 6:26. Vai e diz a este povo. Olha o que diz Isaías 6:9. E este povo, ouvis de fato e não entendeis. Isaías 6:26. Ouvis de maneira nenhuma e não entendeis. Então quem falou aqui em Isaías 6:8 foi? Olha lá. Foi nem o pai, nem o filho. E a gente não ouve falar assim: bem falou o Senhor Deus, falou o Pai, né? Não foi o Pai não. Foi o Espírito Santo que falou. É Jesus, não. Foi o Espírito Santo. E quantos pastores você viu pregar que era Deus? E disse o Pai. Né? Então não foi o Pai que falou, foi o Espírito Santo. Agora pega lá. Deixa eu ficar com essa Bíblia um pouquinho. Você gostou, né? Você sabia, quem não teve na outra aula vai falar assim: nossa, o pastor está falando heresia. Pastor Mas desviou. eles não são um. Hã? Mas eles não são. Não, agora pera aí que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Você sabia, Eduardo, né? Eduardo? Rogério. Você sabia que Deus tem pai? Aí você vai enroscar a cabeça dele. Sabia, Rose, que Deus tem pai? Você não fala nada, você fala Apocalipse 1:6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Não sei, procura aí.
Apocalipse o quê? Capítulo 1, versículo 6. Vou ler aqui, ó. Na Bíblia corrigida está escrito que a corrigida nessa parte aqui ela é mais fiel, tá? Nessa área aqui, ó. 1:6. 1,6. Lê aí. Está na corrigida? Ele nos fez deles e sacerdote para Deus e Pai. Esse é o Pai. E? Seu Pai. Aí, tem um erro, tem? Para Deus De Deus e seu Pai. seu Pai. Pai. Deus e para o Pai dele. O E não é para separar uma coisa da outra? É, não é, doutor? É. Hã? Ó, Mas era Jesus. para essa caneta e esse púlpito. O E está dividindo uma coisa da outra. Não é? Então quer dizer que Deus é uma coisa e Pai é outra. Então Deus tem Pai. E quem que é o Quando pai tem? de Deus? E quem que é o pai de Deus? Aí nós vamos descobrir. Pega aí que eu vou te mostrar. Abre a Bíblia aí. Abre aí Isaías. Isaías não. Em Salmos 45, versículo 7. Isso aí vai dar uma fofa na igreja, hein? Se eu falar isso aí, não vai dar uma fofa. Salmos 45, versículo 7. Vamos chegar lá. Que horas são? 45:7. Hã? Falta 20 para Que 9. horas são? 20 para as 9. 20 para as 9? É. Meu Deus. Falei que tá. Fala aí, pai. Vocês não falam nada, eu vou embora. Tá rodando aí? Tá, né? 45:7. O que está escrito aí? Tu amas a justiça Ah. e aborreces Ó. a piedade. Ah. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de Por isso, Deus, Meu Deus. o teu Deus te ungiu. O teu? Deus. Deus coleta maiúsculo também, né? Mas não tá falando de Jesus e Deus? Jesus e Espírito Santo. Por isso, Deus, o teu, tem dois deuses? Não, só. Dois ou um? Por isso, Deus. É o Deus dele. Deus é O Deus. teu Deus, ó, por isso, Deus. Dr. Walter, O teu Deus. o Rogério, o teu paciente, o Rogério, são duas pessoas, não é? É duas pessoas aqui ou é uma só? Duas. É Jesus e Deus. Mas não é um só Deus? Estou perfeitando. Vamos lá, vamos entender agora? Vamos entender? Agora a gente vai entender, tá bom? O que eu estou falando aqui, o credo de Nicéia. Pode ser que você crê diferente. Eu também não vou te desrespeitar se você crê diferente. Também não vou te desrespeitar e não vou ser contra você. Cada vista tem um ponto e cada ponto tem uma vista, tá? Mas Deus não é pessoa. É verdade. Deus é atributo de um ser. De espírito, né? Deus não é pessoa. Se você tentar colocar Deus como pessoa, você vai ter problema. Porque aí, Deus é uma pessoa. Se eu falar que Deus é uma pessoa, vai dizer, por isso Deus, o teu Deus, como Deus é uma pessoa? Então tem Deus, dois deuses. Deus é atributo de um ser. Por exemplo, qual o atributo de um ser que é Deus? Vou falar aqui 4, pelo menos. Vamos falar 3 ou 4. Vai. É onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Ele é eterno. Então, agora sim, por exemplo, o Fernando é Deus? Não, por quê? Porque não é eterno. Você é onipotente, Rosa? Não, mas não. Então você não é Deus. Maia, você é onisciente? Leandro, você é onipresente? Pastora Fabiana, a senhora é eterna? A senhora só vai ser eterna em Deus, né? Em Deus. Mas você não é, na sua essência, eterna. Então você não é Deus. Agora, o Pai, o Criador dos céus e da terra, é Deus. Por que ele é Deus? Ele é onipotente? Sim. Está na Bíblia. Ele é onipresente, onisciente, eterno? Ele é tudo isso. Está na Bíblia, está mostrando na Bíblia que ele é. O Filho, Salvador, que veio esse mundo, é Deus? É. Ele é onipotente, onisciente e eterno? Ele é Está na Bíblia. Está na Bíblia mostrando que ele é tudo isso. O Espírito Santo é Deus? Ele é onipotente, onisciente e eterno? Sim. Sabe o que é isso? Um ovo. O Pai de Deus é Deus. O Pai de Deus é Deus. Jesus. O Pai de Jesus que é Deus é Por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Quem ungiu? Deus é Quem é nosso esse Deus aqui?
é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fernando, então batizar em nome de Jesus e batizar na Trindade e unicidade é a mesma coisa? Quando Jesus disse assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa, não muda nada. Por que eles brigam só aí? Porque unicidade e Trindade, por que tem essa divisão? Já vem lá, o senhor lembra? Lá de trás. Surgiu lá de trás. É estranho, né? E aí o arianismo, né, foi criando uma perna menor, mas foi continuando, existe até hoje. Mas existe. Agora, quer que eu te fale para você? Como é que eu esqueci? Adriano, né? Adriano, quer que eu te fale para você? Você batizar em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Importante é que existe um Deus. E que esse Deus é que nós servimos. Brigam, né? Brigam por causa disso. É a mesma coisa brigar, veja bem, brigar pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Vai fazer A diferença? pessoa ser salvo, batizar e ser salvo e mudar. Eu acho que Exatamente, pronto. Porque se você, quem salva é Jesus. É em Jesus que você está crendo? Glória a Deus, você vai buscar. Explica de novo para cá. Vamos continuar. Por isso Deus, Deus Pai, o teu Deus, Deus Filho, te ungiu. Por isso Deus, agora fez para Deus. Que Deus é esse? Deus Jesus. E seu Pai, quem é o Pai dele? Deus, o Pai, o Criador. E por isso, irmãos, aí isso vai fazer sentido quando isso vai fazer sentido quando nós lemos. Quando nós lemos Bereshit, quando a gente lê Bereshit, Hará, Elohim. Quando a gente lê Bereshit, Bará, Elohim. Quando a gente lê Bereshit, Bará, Elohim, faz sentido. Porque a palavra El, o que quer dizer a palavra El? Deus. Daniel, Emanuel, El, Deus. Emanuel, conosco. Deus, conosco. Tá? Então toda vez que você vê Gabriel, Daniel, a palavra El é Deus. Está dizendo assim, Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso Redentor, Deus é alguma coisa dizendo com Deus, tá? E a palavra El quer dizer o quê? Deus. Só que Elohim quer dizer Deus no plural. Agora, é deuses? Não se traduz como deuses. Diz Deus no plural. Entendeu? E se é um Deus no plural, o que a gente pode entender? Verdade. Façamos o homem a nossa Imagem e semelhança. em nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, você vê assim, ó. Olha só. E disse Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. O Espírito de Deus pairava, está falando do quê? Do Espírito? Santo. E Deus criando. Mas onde que aparece Jesus? Deus o criou. Não, por exemplo, diz assim, ó, Deus, o Criador criando, o Espírito Santo parando, mas e Jesus? Não aparece Jesus, parece? Aparece, como que aparece? E disse, verbo. E como que começa o Novo Testamento? O Gênesis do Antigo Testamento, no princípio criou Deus. Sabe qual que é o Gênesis do Novo Testamento? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O que é verbo, irmãos? Palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E pelo verbo, tudo que foi feito se fez. O que era verbo? Palavra. Quem que fez? O verbo. Quem que é o verbo? O verbo era Deus. Quem era ele? E nós o vimos como unigênito do Pai. Então, o verbo estava lá. Glória a Deus, aleluia. Não é? O verbo é a palavra. O verbo que criou. Então o Pai estava lá, o Filho estava lá. Agora, não existe três deuses. Existe um só Deus. Não existe três deuses. É um só Deus. É como o ovo. O ovo
É um só. Mas ele tem uma gema, uma clara e uma casca. Aí eu te pergunto, a gema é igual a casca? A casca, você pode dizer que a casca é a gema? Não. Você pode dizer que a gema é a clara? Não é, três coisas. Mas, Um só Deus. Mas é o. você viu Deus deixando o seu DNA? É um ovo. É um só. É um só. E você vê Deus deixando o seu DNA em tudo teu DNA tem a assinatura de Deus. As notas musicais são é o quê? Harmonia, som e melodia. Tudo é três. Ah? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Pra mim é a galinha, né? Não é? Pra mim é a galinha, porque Deus criou os animais primeiro. Muita gente fala que discrimina a Eva. Quem errou, na verdade, não foi Eva, foi Adão. Deus criou Adão primeiro, não foi? É Adão. Foi Adão. Ele estava responsável por Eva, né? Eu concordo com você. Estava responsável. Deus Olha, eu fazer uma pergunta. Nós somos tricotomo também, né? Que são tricotômicos. O homem é tricotomista. Ele tem corpo, alma e espírito. Existe também uma trindade satânica. Besta, anticristo, falso profeta. Tá? E assim vai. Intervalo.